noite a todos os presentes aqui no Instituto e aqueles que estão online assistindo aqui o nosso evento. Sejam bem-vindos a mais um seminário de psicanálise. Hoje nós vamos tratar do tema psicanálise, mídias e comportamento humano com o Dr. Luiz Henrique. Esse evento é uma parceria entre o Instituto Esfera, o Instituto Távola, Instituto de Formação Psicanalítica, o Dr. Luiz, presidente do Instituto Távola, docente também do curso de formação, vai nos ajudar aqui a colocar fogo nesse tema, né, doutor? Obrigado, Calil. Prazer estar aqui novamente nesse nosso encontro mensal do Seminário Psicanálise e com um tema hoje bastante candente, não? Tenho ouvido isso sempre, questões a respeito disso, que tangenciam essa questão na clínica, com colegas, em artigos, textos, enfim, tem sido um tema que começa a borbulhar fortemente e certamente muito também pelos efeitos que já começa a criar, né? Quando estamos falando aqui das mídias, obviamente estamos mais focados na questão das chamadas redes sociais, né, que é um fenômeno mais contemporâneo, porque as mídias existem há muito mais tempo. No entanto, o papel do sujeito nas mídias anteriores era muito mais o que podemos chamar um papel passivo, é um papel de um recebedor de conteúdos das mais diversas mídias que começaram com rádio, revistas, jornais escritos, e depois com o avanço tecnológico, com os meios eletrônicos. Então hoje estamos em tempos onde o papel vai sendo cada vez mais dispensado, não é? E também veio a ascensão aí a partir de 2003, 2004 das chamadas redes sociais, que têm um alcance global, né? É importante dizer isso desde já, não é? Que essas mídias recentes, por conta da internet, porque obviamente antes não havia essa possibilidade, você tinha mídia de alcances maiores, radiofônica, televisão e etc., não é? Mas esse alcance global, e um alcance global 24 horas por dia, eu penso que isso só pode se tornar realidade a partir do advento da internet, não é? Você tem televisões que cobrem o globo, mas elas não ficam o tempo inteiro no ar, nem com essa proposta de alcance global o tempo todo, passa uma matéria aqui, outra ali, ao vivo e tal, mas não tem isso. E as mídias sempre tiveram um alcance regional. As revistas, os jornais, os programas de televisão, 90% deles são de alcance local, mesmo que seja nacional, mas dentro da perspectiva do mundo é um alcance local, né? Mas com o advento da internet isso mudou drasticamente, né? Porque você tem, com a revolução das comunicações, algo que seja possível o tempo todo, 24 horas, é um custo praticamente irrisório, não é, de você se comunicar com uma pessoa, falar com ela no telefone, via internet, por horas a fio, sem gastar nada, o que era impensável há poucos anos atrás, né? Você falar o tempo todo no exterior, por uma situação de como era a tecnologia há não muito tempo atrás, 20 anos atrás, era um absurdo você fazer isso, né? Hoje não, né? Você faz isso com a maior tranquilidade, com custo praticamente zero, ou seja, mal se faz a diferenciação que você está falando com alguém em Sydney, na Austrália, ou em Bonfim Paulista. A diferença é zero, né? Em termos de custo. E isso fez toda a diferença, porque obviamente tem esse fator também que é preponderante do custo das coisas para as pessoas aderirem a esse tipo de tecnologia, né? Hoje você
é capaz, por exemplo, só um exemplo mais próximo da minha experiência, Calil. Quando eu adentrei o mundo da psicanálise, no final do ano 1983, que já se vão aí perto de completar agora no final do ano 36 anos, não é que, enfim, por uma vida humana é bastante tempo, mas em termos históricos é ridículo. Em 36 anos o mundo virou literalmente de cabeça para baixo, né? Por exemplo, no que tange a psicanálise, você, por exemplo, para começar a estudar a obra do fundador da psicanálise, Sigmund Freud, quando eu iniciei, a obra dele disponível em português custava bastante caro. Era quase o que antigamente se chamava, as pessoas que têm um pouco mais de idade aqui na nossa plateia se lembram, por exemplo, da Delta Larousse, não é o teu caso, né? Você é muito novo, da Barça, enciclopédia e etc., que tinha um caráter que era uma enciclopédia que quando você recebia em casa parece que você recebia quase todo o saber revelado do mundo e desde sempre e para sempre, né? Hoje as coisas ficam velhas rápido demais, né? Um outro dia, conversando com um amigo meu que mora no exterior por telefone, ele me falou: olha, Luiz, hoje nada mais velho que o jornal de ontem. E é pura verdade, as coisas estão ficando velhas rápido demais, né? Esse sentimento de alguma coisa que pode te oferecer uma referência, como a Barça, Delta Larousse, Enciclopédia Conhecer e outras tal, que eu venho aqui lembrar, não é? Daquela época, final dos anos 60, 70, que era quase uma celebração. As chamadas boas famílias tinham uma enciclopédia dessa na estante, você está entendendo? Hoje, por exemplo, você vender uma enciclopédia Barça é a mesma coisa que você montar uma loja de aluguel de vídeos, né? Simplesmente não há mercado para isso. A tecnologia acabou com isso tudo, né? Porque a tecnologia mirou a sua portabilidade do mundo o tempo todo, em uma portabilidade 24 horas por dia, e sendo sempre bombardeado com a ideia de que o mundo está se modificando de forma borbulhante e muito rápida, que nada se sustenta, né? Que é uma visão completamente diferente do que você tinha quando você recebia a biblioteca Barça em casa, a enciclopédia Barça em casa, achando que agora eu tenho todo o conhecimento do mundo e esse conhecimento vai servir para todo sempre, vai servir para meus filhos, netos e bisnetos, né? Eu sou um assinante, por exemplo, online da Enciclopédia Britânica, né? Você tem um acesso ali anual, que você paga poucos dólares por ano, e é uma maravilha, porque é uma coisa atualizada provavelmente diariamente, é a maior enciclopédia do mundo, né? Com o que eu pago por ano lá, acho que eu demoraria décadas para pagar o que custava a Enciclopédia Barça na época que eu era menino. Eu acho também que, por conta da tecnologia, nós estamos passando de um padrão no modelo capitalista, que nós estamos saindo do paradigma da posse para o paradigma do acesso, né? Daqui a pouco não vai mais valer a pena você ter um automóvel, você ter uma motocicleta, você ter uma bicicleta. Eu vou muito a São Paulo, por exemplo, você vê disseminado em São Paulo bicicletas a cada quarteirão, patinetes, e que você põe lá um cartão, uma moeda, não sei como funciona, e que você tem acesso, depois deixa em algum lugar, né? Daqui a pouco alugar um carro vai ser tão fácil como fazer isso com as bicicletas, né? Você tem hoje serviços que chamam, né, de streaming de vídeo bastante baratos, que você pode ver com alta qualidade os filmes que você quiser. Provavelmente você vai precisar de 3 ou 4 reencarnações, se você acreditar em reencarnações, para ver todo o catálogo que essas pessoas têm disponível. Música nem se fala. Eu assino um serviço de streaming de música, a Apple Music, que eles dizem ter 50 milhões de músicas. Se alguém tiver uma calculadora,
você multiplica uma média de 3 minutos por música, 50 milhões de música dá 150 milhões de minutos. E depois você vai dividindo por 60, né? E vai vendo quanto isso dá em anos. Né? Provavelmente dá muitas vidas minhas, mesmo que com algum otimismo eu chegue aos meus 90 anos, o que eu não faço questão e acho que não vai acontecer nem com a famosa reza brava. Né? Ou seja, 50 milhões de músicas com um pagamento ridículo por mês. Como é possível se pensar na boa e velha loja de vinil, de discos vinil, né, que é do meu tempo? Eu sou do tempo que parecia que o mundo tinha se modificado, que um alienígena tinha invadido o mundo quando inventaram os CDs que chegaram no Brasil em finais dos anos 80, 1988, não é? Que era uma coisa do outro mundo. As pessoas tinham um gosto de botar aquilo contra a luz, para ver a luz se movimentar ali na face do CD, que parecia uma coisa tirada dos Jetsons. Os Jetsons era um desenho animado, você também não lembra qual era, porque você não tinha nascido. Né? Os Jetsons também tinham, os colegas que estão me ouvindo, tinha a possibilidade de você falar ao vivo por telefone com imagem, o que naquela época você imagina, como você diz assim, vai passar muitos anos depois que eu morrer para isso se tornar realidade. Hoje isso é realidade. Né? E sabe-se lá o que tem por aí que ainda não conhecemos, que está aí, como dizem aí, pronto para sair daqui a meses ou anos. O que está acontecendo? Né? Então você tem uma disponibilidade de acesso a coisas e a conteúdos que é inaudito hoje. Hoje você, por exemplo, praticamente encontra a obra de Freud, que custava uma enciclopédia Barça, há 35 anos atrás, você praticamente encontra ela toda disponível na internet gratuitamente. Né? O que é, por exemplo, no universo editorial da psicanálise hoje, para as pessoas como eu gostam de ler sobre psicanálise, leio há muitos anos, você tem um universo editorial disponível, tanto pago quanto gratuito, que é absolutamente estonteante. E isso estou falando da minha área de atuação. Imagino que todos os colegas aqui nas suas respectivas áreas de atuação tenham alguma coisa que esses novos tempos trouxeram para as suas áreas, porque essa revolução tecnológica não deixou nada ileso. Tudo foi atingido. Hoje você pede um táxi de forma diferente, você ouve música de forma diferente, você vê vídeos de forma diferente, você estuda de formas diferentes. Tudo foi modificado e muito rápido, né? Eu sou um entusiasta disso, gosto das coisas, não sou um passadista, não fico com nostalgias. Eu acho que a frase do Jaspers, que dizia não invejar os que já foram e os que virão, mas importa ser do seu próprio tempo. E eu acho que talvez minha filha, que tem 18 anos, já entrou nesse universo digital. Ela não conheceu, como eu conheci, a Olivetti, cor de abóbora. Né? Ela não conheceu a Barça, ela não conheceu a forma que você tinha para apagar coisas escritas com uma máquina de escrever. Primeira vez que eu vi uma máquina de escrever elétrica, que era da marca IBM, que parecia um negócio do planeta Saturno, aquilo. Né? Hoje aquilo é nada. O que pode uma máquina de escrever elétrica frente aos recursos de um bom editor de textos no computador? Quer dizer, a coisa mudou o patamar. Não se trata mais de você falar uma boa ou má máquina de escrever. Mudou o patamar de forma que essas coisas envelheceram literalmente da noite para o dia. Assim. Né? Da noite para o dia, modo de dizer. Mas em pouquíssimo tempo, essas coisas que se sustentavam há muitas décadas, de repente ficaram absolutamente velhas. Não é?
E penso que na relação das pessoas com essa revolução, eu, por exemplo, me sinto um privilegiado, porque eu sou desse tempo e estou vendo pela primeira vez, já coloquei em outras oportunidades aqui, em participações aqui no Instituto Esfera, eu sou de um tempo que eu estou vendo pela primeira vez, ninguém viu, nós estamos vendo pela primeira vez na história do mundo, na história humana, uma revolução verdadeiramente de caráter global. Todas as anteriores tentaram ser de caráter global. A Revolução Russa tentou ser, o nazismo tentou ser, a Revolução Industrial tentou ser, a Revolução Americana tentou ser, várias delas tentaram, o Império Romano tentou ser, ninguém conseguiu ter alcance global. A revolução de alcance global foi feita na Revolução das Comunicações, principalmente pela via dos computadores, pela via da internet. E nós estamos vendo isso hoje, alterando nossas vidas de formas as mais diversas, né? Porque parece haver, com essa revolução tecnológica, primeiro, uma catapultagem forte da ideia da mudança de paradigma do capitalismo. Mudar o paradigma da posse para o acesso. É muito mais barato e você tem acesso a uma série de coisas e você começa a se perguntar que essas coisas não valem a pena mais você possuir. Primeiro, porque as coisas vão ficando velhas, rápidas demais. Segundo, porque elas têm um custo elevado em possuir. E você pode ter sempre algo atualizado com um custo bastante baixo, porque com a revolução tecnológica, obviamente, o sentido de escala e de massa é gigantesco, né? Por exemplo, você tem, só um exemplo, você tem esse streaming de vídeos Netflix. Quando eles começaram, eles vinculavam vídeos. Eu não tenho dúvidas de que hoje eu não tenho esse dado, mas é um dado, uma impressão intuitiva que eu tenho. Eu acredito que eles hoje devem estar entre os 5 maiores produtores de cinema do mundo. Eles não são só veiculadores. Eles produzem séries, produzem filmes e têm um alcance global. Outro dia eu tive um dado, esse sim, um dado objetivo, de que nos Estados Unidos da América, no horário nobre, ou seja, após as 20 horas, 30% do tráfego da internet em dados é consumido pela Netflix. 30% dos dados do país mais tecnológico do mundo, da internet, imagina o que corre lá, à noite, no horário nobre, 30% do que corre lá é voltado para esses streaming de vídeo. Quer dizer, é um gigante total e oferece um bom serviço. Né? Você ia dizer alguma coisa, Calil? Doutor, aproveitando essa questão que o senhor colocou, que mostra aí um alto consumo de filmes, né, de produtos na internet, séries, enfim, o que esse produto interfere no comportamento humano, né? Aparece alguma coisa na televisão, antigamente, né, aparecia num programa de televisão, virava moda, no dia seguinte, todo mundo na escola, nas praças, no shopping, estava usando, ou queria comprar, ou queria ter, ou estava falando sobre, né? Hoje em dia, os filmes e séries ganharam muito esse espaço. Não sei o quanto que a televisão em si, os programas de televisão perderam, mas como que a psicanálise vê esse impacto no comportamento humano por meio dessas mídias, né? Se estendendo até para além da televisão. Aparece uma questão no jornal, agora estão assaltando dessa maneira. Isso é compartilhado em massa no WhatsApp, e aí na hora que você vê, na mesma semana as pessoas mudam o comportamento rapidamente porque não querem cair naquela cilada daquele assalto, né? Então, de que maneira que essas mídias que nos cercam hoje em dia interferem nesse comportamento humano em massa? Não, eu penso que a participação disso também é inaudito, né, Calil? Uma coisa, porque você tinha, vamos chamar assim, bem grosso modo,
nos anos 60 e 70, você lia uma revista e ia fazer outra coisa da vida. Você ia estudar, você ia ter seus afazeres e etc. E outro dia, por coincidência, eu estava num flat em São Paulo, num domingo, fui num encontro lá, e desci no lobby do flat, num domingo cedo, um dia bonito, umas 10 horas da manhã, né? E, bem, como vocês sabem, fumante é uma criatura indesejável em qualquer lugar hoje no Brasil. Então, saí fora do lobby para ir fumar na rua e resolvi ver as pessoas que estavam ali. Era um domingo bem cedo. Eu tenho o costume de me levantar muito cedo, então isso eu faço todo domingo, e estava lá, olhando. Eu vi 9 pessoas passando por ali, as 9 com o telefone na mão. Ou seja, essa portabilidade, a situação da mobilidade, você pode levar em qualquer lugar, né? E você estar convencido o tempo todo a ficar online, full time, isso muda a vida, porque você recebe um conjunto de conteúdos o tempo todo, seja lá de onde for, com uma variedade muito maior do que havia antes, não é? Ou seja, se as mídias sempre influenciaram, oferecendo certos modelos de referenciais de pensamento, de conduta, que vão desde a vestimenta, enfim, todas as representações que a cultura oferece, no sentido, como diz a psicanálise, de oferecer um certo suporte narcísico identitário ao sujeito. Elas sempre fizeram isso, né? O que ocorre é que me parece que a vida comum, que eu vou chamar aqui da tela grande do mundo, da textura da realidade, dos encontros da vida comum, estão se perdendo. Essa textura está se comprometendo cada vez mais, porque, como brincam as pessoas vão jantar e mandam o WhatsApp uma para a outra e estão na mesma mesa. Já ouvi histórias assim, né? Bem, caricato ou não, o fato é que parece que conversar com você ao vivo, como estou aqui, parece muito diferente da experiência de conversar com você por WhatsApp, por outra situação qualquer que a internet possibilite. E não sei, parece que essas outras formas de contato estão com uma capacidade sedutória maior do que os encontros da vida cotidiana dessa tela grande do mundo. Bem, eu pessoalmente continuo preferindo a tela grande do mundo, mas não sei, como eu te disse, já estou aqui no mundo já há um bom tempo e já sou de um tempo onde a gente tinha outras referências. Eu acho que para pessoas que estão aí 15, 20 anos de idade, elas já nasceram mergulhadas nesse mundo de um conteúdo que não tem paralelo. O nível de conteúdo, de informação que as pessoas recebem hoje não tem paralelo. Não é? Um dado para vocês, né? Isso não é de agora, é um dado de um ano atrás, mais ou menos. Um site que é de propriedade dessa gigante da informática, o Google, que é o YouTube, recebe por dia em aferição de vídeos que sobem para o YouTube, que o mundo inteiro sobe para o YouTube, eles recebem num dia o que uma das maiores redes do mundo de televisão, a CBS norte-americana, teria em 5 anos. Quer dizer, a escala não tem paralelo. E veja, esse exemplo que eu estou dando também é importante para marcar uma outra coisa. Que a revolução nas comunicações e a internet oferece hoje uma imagem de possibilidade de protagonismo e de alcance protagonista que não existia antes. Naturalmente que isso não ocorre assim, mas quando você sabe que, em tese, você pode publicar um livro seu, colocar o livro na internet de alguma forma, e sabe-se lá
esse livro, como se chama, viraliza por aí, e de repente o seu livro, que nem publicado foi, está sendo lido em Melbourne, na Austrália. Isso, em tese, é possível hoje, né? Basta que alguns formadores de opinião gostem do seu livro, divulguem o seu livro, e o seu livro, de repente, está caindo na mão de milhares de pessoas. Isso era impensável. Ou seja, esse protagonismo de que a minha voz pode ter um alcance maior, porque eu hoje disponho de uma ferramenta muito barata, de fácil acesso, né? As pessoas hoje, a imensa maioria das pessoas pode ter um telefone celular. Você sabia que o Brasil tem mais telefone celular que gente funcionando, né? No tempo que o Brasil tinha 195 milhões de pessoas, vi um dado que já tinham 204 milhões de telefones celulares operantes no Brasil, funcionando. Hoje eu não sei, o Brasil tem em torno de 210 milhões de pessoas, deve ter certamente aí seus 230 milhões de telefones celulares, né? Então não importa o valor do telefone, se custa mais ou custa menos, mas você tem uma massificação desse aparelho que se tornou um objeto fetiche. Alguns anos atrás, Calil, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, qual era o objeto que os jovens mais queriam. Ninguém falou um Aston Martin, ninguém falou um Pontiac ou uma Ferrari, como se falaria 30 anos atrás, mas se falou num iPhone. O objeto fetiche, aquele objeto que é investido de um poder que supostamente garantiria a você um determinado acesso ao olhar e ao reconhecimento do outro. No caso do telefone, tanto pela posse do telefone enquanto objeto, mas ele também acena com a possibilidade de eu estar presente através da tecnologia nele embutida, onde ele pode me ligar e onde ele pode me fazer chegar, né? Obviamente que as redes sociais aumentaram a sua capacidade de chegar a nós, né? Porque nós estamos transmitindo hoje pela via de um desses aparelhos. Por sinal, queria só avisar tanto o pessoal aqui presente quanto o pessoal que está nos assistindo online, quando quiserem colocar questões aqui para enriquecer o debate, fiquem à vontade, são bem-vindas. Doutor, pegando um gancho nessa questão que o senhor colocou, hoje a informação chega para nós na mão, né? Ela chega no celular. E nós acessamos de tudo, né? Vídeos do YouTube, sites de jornal, canais, a televisão está no celular, tudo está no celular. E a impressão é que todos esses programas, todas essas informações que chegam via essas diversas mídias que estão na nossa mão, está na nossa frente do tablet, em qualquer lugar, ancoram uma certa identificação, e as disputas que se travam na vida cotidiana, na conversa entre as pessoas, nas reações diversas, estão sempre ancoradas em algo que hoje nos chega na mão e que antes chegava via televisão ou algo impresso e não tinha tanta variedade de perspectivas, né? Então, eu não sei como que o senhor vê, queria até que o senhor falasse um pouquinho disso, mas como esse enriquecimento tecnológico, essa variedade de possibilidades de acesso à informação, criou-se também uma variedade nas perspectivas e visões de mundo, né? E que, como nós vimos no encontro passado, grande parte delas estão em conflito entre si. Sim. Como que o senhor vê isso em termos de reflexo no comportamento humano? Veja, Calil, isso que você está apontando é muito importante e muito grave, né? Porque se você pegar nas mídias tradicionais de muitos anos atrás,
elas por algum tempo, em um tempo razoável, ofereciam, até porque refletiam certos padrões da cultura onde estavam inseridas, certos padrões de imagens, representações culturais que ofereciam um suporte narcísico aos sujeitos. E na medida em que esses veículos não eram muitos, né, você tinha um conjunto relativamente hegemônico e mais estável desses padrões éticos, estéticos, morais postos, que variavam, mas com um nível de variação ridiculamente pequena perto de hoje. Hoje você tem, primeiro, que nessas redes sociais, esses veículos, todos eles têm sua participação nessas redes sociais, grandes grupos de comunicação, mas eles são muito poucos perto do conjunto geral das pessoas que usam de um protagonismo para postar coisas e compartilhar coisas. Então você já vê esse universo hoje das chamadas fake news, que todo mundo posta o que quer ou não quer ali, né? E no sentido de achando que o que ele posta é uma informação que se poderia chamar uma informação confiável. Não há meios de você fazer por vias de leis ou decretos qualquer coisa que protejam as pessoas dessas fake news ou desse abalroar gigantesco de informações que são veiculadas em rede social, porque você tem todas as pessoas em tese com capacidade de fazer isso, e as pessoas compartilham as maiores barbaridades do mundo por vezes. Elas acham que opiniões são fatos, né? Ou seja, não tem um cuidado, não tem. Você pega os grandes detentores de conteúdo, você pode discordar do que eles falam, pode até achar que mentem, só que eles estão num negócio que eles têm que preservar uma certa reputação do nome deles. É diferente você ver uma reportagem de um jornal do porte de The New York Times, pelo menos na minha opinião, me parece mais verossímil você vir a acreditar na veracidade do que eles estão veiculando, do que de uma fonte que você desconhece. Por um fato simples, eles são um jornal centenário, eles têm um nome mundial em torno da fabricação de conteúdos de mídia, de notícias, que provavelmente você imagine que eles chequem o que estão fazendo, as informações que estão, né? Agora, se eles têm os viés ideológicos deles aqui e ali, perfeitamente, não tem um que não tem. Agora, daí a você partilhar coisas sem, isso é importante, sem o menor compromisso com o que você está falando. Porque esse é o drama. Se oferece um protagonismo, mas ao mesmo tempo você está dispensado de responsabilidades. Isso me parece dramático, né? Então, por exemplo, eu vejo coisas durante o dia, quando tenho tempo, e você vê coisas às vezes que são barbaridades assim, gigantescas. E você vê na área de comentário que as pessoas estão levando aquilo a sério. Não precisa muito para perceber que aquilo é falso, né? É impressionante. Então você tem, por um lado, uma diversificação gigantesca de modelos socioculturais e representações que a cultura oferece para suporte narcísico identitário dos sujeitos, que é muito maior do que antes, e nada é hegemônico por tanto tempo. Então as redes sociais foram criando representações que vão desde a roupa que você deve usar até o pensamento que você deve ter. Essas redes sociais hoje servem muito mais para criar bolhas de pertencimento dos sujeitos do que propriamente comunicação entre eles. As brigas em redes sociais são homéricas. Bastou você postar alguma coisa que alguém não gostou, ele já vai com o que o Schopenhauer chamava argumento ad hominem. Argumento ad hominem é aquele que você entra num debate, acha que ganhou, porque simplesmente você não debateu o que estava sendo debatido. Você atacou o porta-voz da mensagem. É a mesma coisa que dizer, Carlinhos, vamos discutir aqui sobre o trânsito em Ribeirão Preto, né?
dados do trânsito de Ribeirão Preto, e você já começa falando, mas Henrique, você dirige? Você tem carta? Bom, mas mesmo que eu não tenha carta, isso me impede de discutir o trânsito de Ribeirão Preto? Esse é o argumento ad hominem. Você vai no ataque ao portador daquela mensagem. E você não argumenta a mensagem. Não é? Então só se vê isso hoje. Você posta alguma coisa, já vem um monte de bobagem com caráter agressivo. Você vai percebendo que essas redes sociais, elas foram criando, Calil, bolhas de pertinência, e são praticamente infinitas. Do pensamento que eu devo ter, das roupas que eu devo usar, do que eu devo cultivar e etc. E essas bolhas são muito pouco porosas entre si. Então você vai vendo um cultivo mesmo de ataques, ou como chamam alguns, de ódios entre algumas delas. Né? Não me parece evitável que isso ocorra, porque você tem essa variedade de modelos sendo veiculados e ao mesmo tempo a possibilidade das pessoas inédita de um protagonismo para muito além do que elas já viveram antes, pelo menos as que viveram antes dessa revolução, como eu. As pessoas acreditam que elas vêm, é claro que não é assim, que você põe alguma coisa no seu Facebook e o mundo inteiro vê. É óbvio que não é assim. Né? Você tem lá, através dos jogos logarítmicos, algorítmicos deles, certas possibilidades de acesso que no homem comum como eu, como nós, não é muito longo. Mas fica essa imagem ilusória de que eu tenho um protagonismo em tese de caráter global com o que eu falo. Né? Pois não. Professor, é um prazer te ouvir nessa noite. Obrigado pela presença. Pensando muito se nós não estamos sendo controlados e dominados por essa mídia. Porque eu penso, quem inventou o Facebook inventou com uma desculpa que era para nós colocarmos o nosso álbum de família, começamos a expor a nossa vida. Depois vieram Instagram, todas essas mídias, e hoje nós somos controlados por uma inteligência artificial que vai lá, capta o que eu gosto, dispara várias coisas para eu ficar interessada e ficar mergulhada lá, e de repente eu vou perdendo contato pessoal com as pessoas, e vou interagindo só ali pelo computador. É como se eu estivesse ficando viciada nessa droga, que é a tecnologia. Como o senhor vê isso? Assim? Eu, dependendo do uso que se faça disso, acho muito perigoso. Por exemplo, eu me lembro quando eu era menino, uma das imagens da minha vida quando eu era menino, era uma loja de armarinhos chamada Anitta. Anitta Armarinhos. Parece uma coisa idílica, uma coisa de esquina. As pessoas que frequentavam aquele armarinho, com certeza, tinham a certeza que ninguém saberia quantas vezes ela foi lá, que hora foi, o que ela comprou. Hoje, com a revolução tecnológica, muito provavelmente, esses universos que chamam hoje de Big Data, que colhem informações dos seus hábitos de várias ordens, sabe o que você curtiu, o que você comentou, em que lugares você fez check-in, o que você frequenta, né? Eu vou muito a São Paulo, falei agora há pouco, né? Quando eu chego em São Paulo, não abro programa nenhum, meu telefone já fala, bem-vindo a São Paulo, Luiz Henrique. Gostaria de algumas sugestões perto de onde você está? Assim. Eu não pedi nada, eu não abri programa nenhum, nada. Não é? Quer dizer, ele sabe onde eu estou, sabe de um passado meu, digital, que eles processam não sei como, e que uso fazem também não sei, só que ele sabe precisamente onde eu estou e talvez esteja me oferecendo alguns serviços que algoritmicamente ele acredita que eu possa gostar dado o meu passado na rede. Concorda? Isso era impossível no meu tempo de armarinho Anitta. Né? Porque eles podem te dizer o que é que você pode vir a se interessar. Ou seja,
eles têm um campo informacional que aumenta exponencialmente a capacidade que eles têm de te seduzir. Eles não pegam você e fazem uma lavagem cerebral, não é disso que se trata. O que eles fazem é te oferecer possíveis objetos que tenham poder sedutório sobre você. Nós não somos seres bola de bilhar, você bate aqui, eu vou para ali. A coisa não é simples assim. Mas eles buscam certamente cercar possibilidades sedutórias que talvez as chances de você aceitar é muito elevada. Por exemplo, esse programa jamais me mostrou em São Paulo que um bar que tenha bilhar, porque eu nunca demonstrei ter maior apreço pelo bilhar. Eu, pessoalmente, apesar de ser um jogo bonito de se ver. Provavelmente ele vai mostrar alguma coisa que a minha história na rede demonstra que eu tenho algum apreço. E isso com qualquer um de vocês. Mas eles, mesmo assim, eles estão fazendo uma aposta. Só que a aposta deles, as chances são muito maiores, porque a disponibilidade de dados que eles têm sobre mim é gigantesca, que nem eu mesmo tenho. Vamos supor hoje, se o armarinho Anitta existisse hoje, e eu falasse, bom, eu quero saber quantas vezes eu fui no armarinho Anitta. Eu não teria como saber. Mas se eu tivesse a oportunidade de perguntar a algum operador desses grandes sites, desses gigantes da tecnologia, algum deles poderia me dizer, o senhor foi lá 491 vezes. Entre 10 da manhã o senhor foi 200 e poucas vezes. Então nós estamos supondo que o senhor prefere de manhã. Porque vejam bem, não é só o dado em si, é a inteligência capaz de retirar coisas dos dados que os dados não estão tão evidentes assim. Fazer relações entre coisas. Por exemplo, os meus hábitos se dão, que eles percebem entre 10 e meio-dia. Talvez eles me ofereçam coisas dentro desses horários. E não coisas que vão oferecer para um jovem que sai de casa para ir numa balada a 1h da manhã, porque talvez eles saibam que eu não sou alguém que tem esse tipo de comportamento e alguém que faz esse tipo de uso de consumo. E eles têm muita condição de fazer isso que eu não tenho. Porque eles, não é só ou seja, que eu quero dizer ao nosso espectador aqui, aos presentes, não é só os dados que ele tem, eu fui no armarinho ali que tal hora. É o que desse dado eles podem extrair para fazer outras relações que eles podem estar no caminho certo a meu respeito. Ele vai lá no armarinho entre 10 e meio-dia, talvez nós possamos supor que ele tenha hábitos de vida mais ou menos em torno desse horário. Doutor, só um exemplo. O que o senhor está colocando é algo muito assustador, né? Eu recordo que vi recentemente um filme, inclusive no Netflix, já citado aqui anteriormente, que é, se eu não me engano, o nome é Liberdade Hackeada, onde um professor americano de uma universidade começa a perceber que muitos dados estão sendo coletados no uso do celular, das diversas mídias, computadores, enfim. E o que se faz com esses dados? O que estão fazendo com esses dados, né? É a questão que ele coloca e começa a investigar. Agora, fazendo uma digressão, eu me lembro quando sentei para conversar com um amigo que gosta muito de cinema e ele contou o seguinte: antigamente todos utilizavam camiseta branca por baixo de camisa, os homens, né, utilizavam camiseta branca por baixo da camisa, e que num certo momento apareceu um filme no cinema que o artista tira a camisa e ele não está de camiseta branca por baixo, e isso fez com que caísse bruscamente a venda das camisetas brancas, e houve um pedido da indústria para que regravasse essa cena
para inserir o artista ali com a camiseta branca para evitar esse comportamento, né? Então, olha como evoluiu, né, o impacto das mídias, da tecnologia no comportamento humano. Antigamente era uma questão de aparecer sem camiseta, e isso refletir na compra das pessoas e tal, e hoje em dia você vai para uma cidade como São Paulo e aparece no seu celular apenas aquilo que eles querem que apareça. Eles, não sei quem são eles exatamente, né? Aqui pode ser diversas empresas, mas apenas o que essas empresas que prestam esses serviços para o celular querem que você veja ali. Então, se a dona Maria, que não tem o restaurante dela cadastrado no aplicativo ou cadastrado em alguma rede de busca aí, provavelmente você não vai receber a sugestão de ir no restaurante dela, por mais que tenha afinidade. Então, a mídia hoje ela está transformando, e eu não sei se é a melhor palavra, mas ditando o comportamento humano de uma forma mais profunda do que antigamente. E qual que é o nível de profundidade, né? Eu acho que esse é um mistério. É uma boa pergunta. Por exemplo, nesse tempo que eu ia no Armarinho, o Armarinho nem podia pensar em ter uma propaganda na televisão. Mas hoje ela tem disponível certos mecanismos de marketing que fazem ela chegar bem mais longe do que ela poderia, mesmo que ela não possa pagar 30 segundos do Jornal Nacional, né? O que nós não sabemos, mas que concordamos ao entrar nisso, é que ninguém lê aquelas letras, de que essas pessoas podem fazer isso com os seus dados, né? Além do que tem todo o ramo do direito que hoje se dedica a crimes cibernéticos, todo esse uso de dados e etc. Mas o fato é que esse universo é gigantesco e é caótico. Ninguém controla isso, para ser bem claro, né? Controla no sentido, você tem esses gigantes, essas empresas todas, que criam um elemento de possibilidade de aglutinação de dados que fazem com que elas tenham chegado onde chegaram, né? E porque dispõe de tecnologia para poder fazer isso, para poder dizer para mim, olha, você foi por 491 vezes no Armarinho Zanita na sua vida, eu jamais conseguiria esse número, né? E você foi entre 10 e meio-dia, não é? E lá você comprou tal coisa. Ora, se você compra isso, um retrós, palavra que eu não ouvia faz muito tempo, um retrós, lá no Armarinho Zanita, né? Nós podemos supor, e isso que eu acho muito intrigante, qual é o caminho de inteligência que eles fazem, está chamado inteligência artificial ou via redes neurais, de algoritmos, no sentido de, pelo fato de eu ter comprado um retrós às 10 da manhã, nesse tipo de comércio, o que eles podem extrair daí, de forma a ter uma certa previsibilidade dos meus gostos ou do que eu possa vir a fazer, né? Percebem? Basicamente, você está vendo um universo onde as possibilidades de colheita e de uso informacional não tem paralelo, e com uma visada, obviamente, econômica, e sabe-se lá quais outras, né? Sabe-se lá quais outras que hoje você tem com essa possibilidade tecnológica, né? Se você tem hoje possibilidades de mapas dinâmicos no seu celular que são verdadeiramente estupendos para uso seu de graça, você imagina o que está disponível hoje, por exemplo, no universo militar de uma grande potência, em termos dessas coisas, que nós nem chegamos perto, nem sabemos o que é, né? Ou seja, você tem níveis onde as pessoas chegam nisso e se apropriam disso. Outros níveis continuam sendo níveis que determinados grupos ou situações de Estado ou de grupos e tal, somente que têm acesso, né? O que me parece fundamental colocar a vocês é o seguinte:
como ela colocou. Quando eu abri minha página no Facebook, que eu tenho muito mais para funções institucionais, no instituto que eu opero, tem lá uma coisa cândida quando você abre o Facebook. É um espaço gratuito e sempre será de você compartilhar lembranças, enfim, memórias de sua vida com os seus amigos. Mais cândido e belo impossível. Bom, isso ele faz, mas ele não faz só isso, né? E eu tenho visto isso, coisa que eu não esperava ver nesses meus tantos anos de clínica, Calil. Gente muito triste porque postou alguma coisa numa rede social e menos de 10 curtiram. E levam aquilo muito a sério. Não pensei que fôssemos chegar nisso. Você já está tendo efeitos dessas formas de subjetivação em novas formas de sofrimento que só nesse nível de ambiente seria possível. Pois bem, isso eu já coloquei numa outra oportunidade aqui, mas eu acho muito interessante isso, e dado que o tema é esse hoje, falar isso. Não se trata só de você postar coisas da sua vida e da sua realidade, realidade no sentido, realidade tela grande, realidade da textura das tuas relações na vida. E você posta, e supostamente tem a liberdade de postar se quiser. A coisa hoje está em outro patamar. As pessoas, e dada a cultura onde isso está sendo posto, a cultura que dá base a essas redes sociais, essa cultura ocidental contemporânea, é uma cultura que diz assim: só existe o que pode ser mostrado. O que não pode ser mostrado não existe. Ou seja, essa cultura contemporânea já é uma cultura muito diferente, Calil, da cultura hegemônica que teve na época de que Freud criou a psicanálise, que era a época da cultura que valorizava o segredo e um espaço de intimismo afetivo que era só seu e que você não precisava mostrar. Essa cultura que nós estamos hoje, esse espaço de subjetividade não invadida é algo proscrito. O que existe é o que pode ser mostrado de várias formas. Se você não mostra é porque não existe. De forma que eu fui com você num restaurante na vida real e eu me sinto obrigado a mostrar para dar, pasme, uma textura de realidade pela via virtual, porque senão eu próprio, para além de poder dizer para os meus amigos que eu fui, olha, veja, está lá no Facebook, tem uma foto lá, eu fui. Mas o mais dramático que eu estou vendo hoje, Calil, é que se eu não colocar, eu mesmo não sinto como verdadeiro ter ido, mesmo tendo ido. Se eu não postei, eu não fui. Então, o caráter de constrangimento disso, né? Outro dia eu ouvi de uma pessoa uma coisa, né, assim, que é uma pessoa humilde e tudo, trabalha bastante, é uma pessoa muito esforçada, e dizendo que chega num sábado à noite, sexta-feira à noite, numa cidade como Ribeirão Preto, então bons lugares, uma vida noturna agitada, que ele para em lugares que ele supõe ser lugar de gente abonada financeiramente, que tem a condição financeira alta, restaurantes e etc., bares, e ele pega o telefone celular e faz o check-in ali. Ele nem entrou no bar, nem entrou no restaurante. Ele faz o check-in como se, essa frase é importante, como se simulando que ele foi. E conversando com ele,
Eu vi como é que ele se sentia fazendo isso. Não, isso para mim é tranquilo. Mas e os seus amigos, o que acham disso, né? De ver que provavelmente isso não seja verdadeiro. Não importa, eles também fazem, todo mundo sabe que não é verdadeiro. O que importa é o bom gosto de cada um, de cada vez escolher melhores lugares para fazer o check-in, independentemente de você ter ido ou não. Ou seja, se trata da tua capacidade de simulação, de criar uma vida simulada. E, obviamente, o universo tecnológico, Calil, oferece elementos para isso que a vida real não oferece. Porque a vida real oferece a nós amizades que demandam tempo, demandam construção de confiança, demandam falas e posturas, coisa que a rede social não pede. Ou seja, para você criar o que o psicanalista britânico Donald Winnicott chamava de falsos selfies, ou seja, a projeção de um conjunto de imagem narcísica de si, que não tem um lastro no sujeito que você é, e no sentido de, com isso, buscar imprimir uma imagem que supostamente te garantiria o reconhecimento de quem está vendo essa imagem, né? Que você toma esse reconhecimento como amor, mas não é, né? E lá você põe que você foi em tal restaurante, mas não foi. Você sentou no capô de um automóvel para dar a impressão que é teu, mas não é. Você coloca pensamentos ali para dar a impressão que é teu, mas não é. Você tirou de um monte de aspas por aí. As capacidades de simulação no universo digital são infinitas, são possíveis, né? E as pessoas se dedicam com muito gozo a isso. O que se vê é uma coisa paradoxal. Nesse mundo de capacidades tecnológicas de comunicar, ou seja, tornar comum, chegar perto de pessoas que estão em Sydney, na Austrália, nós estamos vendo o efeito paradoxal de todo mundo ligado e todo mundo sozinho. Porque a via de relação que eu tenho com o outro não tem a mesma tessitura da realidade que dá base a amizades na vida real. Porque é difícil você sustentar atitudes simuladas com seu amigo na vida real. Porque por um indício ou outro, ele vai perceber que você não está sendo honesto, que você não está sendo verdadeiro, que as tuas posturas mudam assim com o tempo. No universo da vida virtual, não. Até porque o próprio compromisso de amizade na vida virtual é outro, e perto da vida real, nem amizade eu acho que poderia ser chamada. É coisa de outra ordem. Né? É gente que você conhece ou que tem um campo de relação. Muito obrigado. Ou seja, entendeu o que estou dizendo, Calil? A projeção de imagem de si que você acredita que vale garantir o olhar e o reconhecimento do outro, que você toma como o amor do outro. O que nós estamos vendo? Um universo de desamparo absolutamente candente, mas todo mundo na frente do computador, não é? Porque as pessoas estão muito desamparadas nesse tipo relacional da vida real, não é? Que demanda responsabilidades frente ao olhar do outro, posturas ao longo do tempo, para um universo onde você não tem responsabilidade sobre aquilo que você está projetando e o outro compre se quiser. E o outro compre se quiser. E sempre, obviamente, e aí a cultura que coloca,
A cultura contemporânea pede não o que os filósofos de 500 anos antes de Cristo colocavam como a base da filosofia, antes da filosofia se tornar a masturbação acadêmica. A filosofia era uma forma das pessoas se reunirem e pensarem no sentido de criar uma boa vida. Esse caráter se perdeu, né? E hoje as pessoas não buscam a boa vida. A cultura contemporânea diz que a boa vida é pouco. Para você ter alguma satisfação mesmo, Calil, a tua vida tem que ser invejável. E a vida invejável não se dá, obviamente, pela tua excelência, pela tua diferenciação, pelo que você é e vem se tornando. Não. Isso se dá pela posse de objetos fetiches que você pode impor pela via de imagens aos outros para que você seja invejado. Cultura de massa baseada em inveja não dá outra coisa. Toda uma postura generalizada paranoide. Porque se você incita a inveja, também você teme o que a inveja faz. Doutor, Pois não. isso. Eu iria pedir para, se alguém mais tiver questão, para a gente fazer uma sequência de questão, porque a gente vai precisar já encerrar, está dando o nosso horário e finalizaremos, como sempre, com um gostinho de quero mais. Então, pediria para que todos colocassem as questões e o doutor vai responder. Na sequência, a gente faz o encerramento. Tudo bem? Perfeito. Ainda hoje eu vi, agora à tarde, um vídeo sobre essa questão do comportamento dentro de rede social. E foi bem lembrado, um dos aspectos que o senhor comentou, né, pelo palestrante, eu não gravei o nome dele, mas está aqui guardado, depois a gente pode trocar essa informação. Ele diz o seguinte: essa questão da falácia da gratuidade das redes sociais, a gente fala redes sociais como se houvesse uma multiplicidade, mas o dono do WhatsApp, do Instagram, do Facebook é o mesmo, né? E ele coloca a questão da gratuidade no sentido seguinte, da ilusão de atrair a pessoa para um espaço de expressão gratuito, né? E o que ocorre diante disso? Ele questionou a gratuidade, porque a minha conversa, por exemplo, com o Calil, ela não está mais direta, ela está atravessada, ela está manipulada por um terceiro, que é a corporação, que no caso manipula a minha conversa com ele, até com as próprias características ou features do próprio aparelho em si, da própria mídia em si, que é, por exemplo, o do like. Então, ele estava falando como isso afeta a questão do behaviorismo da pessoa, porque ela tem uma expressão, se tem muito like, reforça, se não tem, não reforça, e aí ela vai sendo manipulada para eles estão manipulando o comportamento e o relacionamento, está atravessado. Então, fora de Facebook, WhatsApp e Instagram, isso eu estou completando com o meu conhecimento. Tem todo um universo. Uma vez eu fiz uma arte chamada Cagebook, que seria era uma gaiola com o logo do Facebook, e está todo mundo lá dentro, tudo no isso. Na época não tinha o WhatsApp, entende? Eu vou chegar na pergunta. Porque antes as pessoas tinham blogs. No blog você paga para ter o espaço, entendeu? Hoje tem o Wix, tinha o Blogspot, mas se você quisesse ter um lugar com mais funcionalidade, você pagava um servidor e punha lá o seu layout, a sua coisa, e ia lá publicar, entendeu? Mesmo que na época da gratuidade não tinha um algoritmo, você era obrigado a fazer amizade com a pessoa, ir lá, visitar o blog dele, ler, comentar, para ver se ele se dispunha a achar você interessante, ir te visitar o teu blog e criar um relacionamento. Você entende? Então, essa gratuidade, ela é uma falácia. E ele estava justamente falando do Netflix. Você passou a pagar e aí ela melhorou. Então, ele aponta como saída o pagamento dessas redes. Mas eu não acho, não sei se eu entendi o vídeo direito, que ainda assim vai deixar de ser manipulado, porque tem algoritmo entre a minha conversa
e o meu colega. E tem toda aquela questão das features, né, das características da página, do que ela faz, do que ela deixa de fazer, do que é possível expressar ou não, é tudo controlado, né? E cada vez que está caindo o interesse, eles criam uma nova habilidade, né? Os botões no começo era só de like, agora as carinhas, tem triste, feliz. Então eu fico pensando, qual a saída que o senhor acha que poderia ter para que houvesse um relacionamento mais verdadeiro entre as pessoas, que não fosse dentro de rede social e que ela conseguisse continuar tendo um protagonismo? Eu encontrei uma saída, foi voltar para o blog, mas ninguém vê. Eu não sei se estou entendendo bem o que você está colocando em torno não sei se tem uma questão da ideia de manipulação. Antigamente se falava manipulação no sentido de fazer o outro querer o que você quer que ele queira. Mas o que eu estou buscando expor para vocês é que isso já é passado. Não é assim mais hoje. Né? Manipulação nesse sentido não tem mais. O que existe é algo maior. O que existe é a ideia de eles serem capazes de captar tendências a respeito do teu trânsito e vir a oferecer o que eles acreditam que você pode vir a querer. É algo muito diferente. E mesmo assim é um grau de manipulação. Né? Mas não é no sentido de te levar para onde eles querem que leve. Porque eles querem ver o que também você pode ensinar com o teu caminho e a tua tendência. A coisa é maior. Não é só dizer, eu vou manipular você porque eu tenho um sorvete aqui e eu quero que você vá para o sorvete. Não é isso. O que eles querem é saber, a partir de relações, através dos dados que tem, não que você gosta de tal sorvete, mas a partir do sorvete, se você é uma pessoa que compraria uma calça ou uma saia. Mas como fazer a partir do sorvete, se você é alguém que se atrairia mais por uma calça ou uma saia? Para isso eles desenvolvem sistemas complexíssimos para poder fazer apostas, não é? De te oferecer lá na frente alguma coisa que você, no entender deles, possa vir a querer. Não envolve trazer você para o que já existe. Então, mas a questão era o seguinte, é que a minha conversa, meu relacionamento com o outro está mediado por uma empresa que financia isso. Mas não é esse tipo de mediação. A mediação existe, mas não é assim. Né? O que existe a liberdade de você conversar com essa pessoa. O que está diferente é outra coisa. É que a própria natureza do meio é outra. Você hoje tem um relacionamento que já está mediado por um meio, que é outro. Não é que eles estão filtrando o que eu estou falando para o Calil e passando para o Calil outra mensagem e vice-versa. Não é isso. A própria natureza do meio é outra. Eu estou vendo, por exemplo, pessoas botando os pés pelas mãos, que assuntos que elas deveriam conversar de forma pessoal, elas conversam em Facebook. As pessoas perderam o senso de que certas coisas envolvem uma maior proximidade. No mínimo falar o telefone, ouvir voz, falar pessoalmente. Hoje as pessoas conversam assuntos das mais diversas ordens de formas as mais descuidadas, não é? As pessoas parecem que não têm mais apreço de falar no telefone. Eu nunca tive, mas hoje é tudo por mensagem. Falar pessoalmente, então, cada vez mais difícil. Ou seja, o que eu estou buscando dizer a vocês, pessoal, Calil, o que me parece absolutamente intrigante é de pensarmos, e eu, enquanto psicanalista, obviamente penso a partir dessa vertente, quais serão as ressonâncias em termos de formações subjetivas e de quais sofrimentos veremos aí, que já começamos a ver, mas veremos nos próximos 10, 15 anos, que isso vai se fazendo uma cultura e vai se promovendo com essa forma de subjetivação completamente atravessada
pela tecnologia, você também vai tendo uma natureza de sofrimentos que é muito diferente dos sofrimentos da minha avó, que ficou sabendo que Stalin morreu só em 1956, quando Stalin morreu em 53. Hoje é perigoso ter alguém filmando ao vivo a morte do Stalin e eu ficar sabendo antes da filha dele que ele morreu, e eu aqui em Ribeirão Preto. Então essa ideia de uma velocidade, de uma instantaneidade, de uma rapidez e uma coisa etérea, né? Eu não sei se fora desse universo das redes sociais e da cultura que dá base nela, o sociólogo Zygmunt Bauman escreveria o que escreveu, dessa ideia da liquidez, né? Parece que nada se sustenta, né? Tudo muda muito rápido. Isso me parece preocupante em termos de quais possibilidades de sofrimento subjetivo teremos, né? Porque você já teve sofrimentos subjetivos por ter um campo de representação de si muito fixado, você não conseguia escapar daquilo. Hoje, parece que a dificuldade é que você tem representações infinitas de possibilidades do que ser, e você sente que você não consegue ser nada. Me parece algo bem diferente. Doutor, nós temos aqui uma última questão da nossa espectadora online, Carolina Maia. Ela diz assim: boa noite, gostaria de saber a sua opinião de como integrar o corpo no atendimento psicanalítico online. Aí ela complementa: a linguagem da internet tem promovido uma miséria psíquica, empobrecimento do simbólico e encurtamento da linguagem, ou se trata simplesmente de uma nova linguagem? Bem, eu quero agradecer a Carolina a pergunta, muito boa pergunta, e eu acho que não temos resposta ainda para isso, Carolina. Né? Você tem as condições e possibilidades que os meios te dão e também as limitações que os meios te dão, né? E isso não só na via terapêutica, na via de um atendimento online, como na vida. É muito diferente você namorar via Skype, né? Quer dizer, do que o encontro ao vivo na vida. Da mesma forma, no universo terapêutico, o encontro presencial me parece bastante diferenciado em relação à situação online, que vem se firmando, né? Que vem aumentando essa possibilidade, mas quais diferenciações esse universo da linguagem que ela bem marcou, não sei se poderíamos dizer uma pobreza de linguagem, que seria da natureza do meio internet. Eu outro dia estava lendo coisas no Facebook, pessoas escrevendo no Facebook, que eu achei que fosse aramaico, né? KD é com K e D, né? Você vai vendo coisas assim de um nível de resumo, né, que você tem que fazer um esforço muito interessante para ver a que palavra aquilo está se remetendo no português, né? Não sei, as pessoas podem achar, vou escrever porque é mais rápido, não sei, mas obviamente isso não atinge todo mundo, eu pelo menos mal entendi, né? Agora, não me parece que seja da natureza do meio internet o empobrecimento da linguagem, né? Você pode ter, você tem palestras, você tem atividades em vídeo, áudio na internet que são de altíssimo nível, linguagem muito rica e etc. Me parece que talvez certos usos promovam isso, né? E me parece que ela também marca bem o empobrecimento do simbólico. Eu, para a consideração dela, não precisa concordar com isso, não me parece que tem a internet como causa. Mas eu acho que passa também pela internet, que dá expressão a essa miséria simbólica que nós estamos vivendo, principalmente cada vez mais com um maniqueísmo ao resto do chão, né? Uma postura
posturas ético-estéticas, morais, cada vez mais maniqueístas e cada vez mais empobrecidas, não há dúvida nenhuma. Mas eu acho que isso envolve um conjunto de dinâmicas culturais que passam pela internet, mas também não tem ela como causa única. Mas certamente ela é um dinamizador disso, porque ela faz com que as coisas circulem, obviamente, com uma rapidez que não havia antes. Ou seja, você instaura determinados modelos de comportamento que se apontou numa pergunta anterior, certos modelos de pensamento, certas referências, que de repente vêm à baila, assim, instantânea. Não é? Eu, por exemplo, hoje estamos quinta-feira. Segunda-feira, eu mal sabia, até porque ando mergulhado em outras coisas, mal sabia que tinha sido lançado o filme Joker, o Coringa. Hoje eu estou me sentindo, sem ter visto, quase como tendo visto o filme inteiro, porque só se fala isso. Daqui a pouco isso some como do nada, e alguma coisa toma uma outra hegemonia. Assim, tudo do jeito que vem vai, né? Parece aquele título, não sei se era filme, alguém aqui se lembra, tudo que é sólido desmancha no ar. Nós estamos nesse tempo, as coisas viram nada muito rápido, né? Perfeito. Nós temos que ver, assim, estar nesse mundo e nos propormos a pensar um mundo com um campo de mutação inaudito, oferecendo possibilidades de representação identitária e narcísica para o sujeito, catapultadas pelo advento das comunicações e da internet, que são inauditas. E isso oferece dinâmicas culturais nunca vistas antes, por causa da velocidade do meio. E, por conseguinte, vai trazer formas de sofrimento contemporânea também inauditas. Por exemplo, você vê pessoas bem informadas, pessoas inteligentes, que de repente no divã colocam, chorando, que de repente colocaram uma postagem no Facebook muito tristes porque menos de 10 pessoas curtiram. E são pessoas que elas mesmo dizem: puxa, pareço uma idiota com isso. Mas é que parece que esse tipo de coisa passou a ser o divisor de águas entre ser ou não ser. Porque se não for assim, você também perde existência, perde visibilidade. Se você não tiver existência, aí você não existe. É a mesma coisa que você vai procurar emprego, o sujeito fala: bom, eu vou te dar uma resposta, você pode me dar seu e-mail? Não, eu não tenho e-mail, eu tenho uma caixa postal que eu vou toda semana lá no centro de Ribeirão Preto pegar o que me entregam. O sujeito olha para você e fala: de que planeta você veio? Você não existe. Vocês estão me entendendo, pessoal? Quer dizer, as coisas vão implicando determinados portais de pertinência, que se você não entra, aí está o caráter constrangedor. Se você não entra, você não é obrigado a entrar, em termos. Só que se você não é obrigado a entrar, você não fica sabendo onde é que é a festa dos amigos. Se você não entrou, você não viu essas belezas aqui, eu e o Calil, nessa conferência hoje, porque você não viu a nossa live, né? Porque você não entrou nesses serviços. Ou seja, em tese você tem a liberdade de entrar ou não. Só que não entrar implica impossibilidades, porque a vida está passando muito por aí. Vocês estão me entendendo, pessoal? Foi não? Eu estou, mas eu estou com essa questão de que tem essas 3 redes sociais que ela é como se fosse um clube. Você só pudesse ter amigos se você estivesse dentro do clube. E tem toda uma internet fora dessas 3 redes sociais que está acontecendo. Então, como seria a saída para tirar essas pessoas disso daí? Porque
nós tivemos uma discordância de como essas redes manipulam. Elas manipulam, sim, também para ir onde elas querem e também para observar, conforme que elas colocam, como que seria ou para onde elas gostariam que a gente fosse, como as pessoas reagem e se reajustam rápido, para que você possa absorver essa tendência e colocar as pessoas dentro disso daí. Então o jogo é junto, não tem só aquilo de observar a tendência e usar aquilo. Tem um algoritmo funcionando e cria bolhas de realidade dentro delas. Como seria essa internet fora delas? Não, mas o problema é que você tem uma luta de players, como se chama, né, que são maiores ou menores, uma luta de gigantes. O que nós estamos falando hoje, pessoal, dessas empresas hoje no universo da internet, essas empresas, por exemplo, a Apple é a maior empresa do mundo. Um dado que eu tenho é que o valor da Apple de mercado é, né, a primeira empresa no mundo que atingiu um valor de mercado de $1 trilhão. Esse valor de mercado, Calil, é maior que todas as empresas brasileiras pertencentes à Bolsa de Valores. Todos os valores de todas as empresas brasileiras somados é menor que esse valor. Essa empresa existe há 25, 30 anos, não muito mais do que isso. Ela vale muito, muito, muito mais, e provavelmente cresça muito mais, do que uma empresa centenária como uma gigante, por exemplo, como a General Motors. Ou seja, as coisas estão passando por outra. O próprio Google, essas empresas gigantes hoje, que fizeram o seu gigantismo de uma onda revolucionária no sentido das comunicações, e que elas disputam o espaço de forma aguerrida. Esse universo é um universo de grandes players. Porque, por exemplo, você falou dessas redes sociais, o trabalho deles é simplesmente de dizer: você não precisa ir em outro lugar na internet. Exato. Tudo você pode fazer aqui. Quer ver vídeos? Tem aqui. Quer jogar games? Tem aqui. Quer ver não sei o que? Tem aqui. Quer informação? Tem aqui. Para que você não precise procurar pela internet. Está tudo ali disponível. E é do jogo. Então, mas se você olhar, não perder de vista que esse diálogo entre as pessoas está mediado por isso, porque visa lucro. Então, esse diálogo já não está mais natural, entende? Mas são players porque eles estão ganhando dinheiro. Não, mas isso não eles existe. Eles têm que jogar com essa toda Mas isso existe, querida, no para universo. ganhar dinheiro. Sim, mas isso existe, mas não importa, é assim. Isso existe no universo do Google e do Armazinhos Anitta. O Armazinhos Anitta, Anitta talvez me tratasse bem, eu pessoalmente, lá em 1970, porque ela também tem interesse que eu volte lá. Mas É do jogo. Mas dizer que não manipula para ir onde a gente quer não pode ser 100% verdade, sabe por quê? Porque eles manipulam para a gente ir aonde dá lucro. Não, eu não disse isso. Tem. O que eu disse é que as formas, e eu não sei se pode chamar de manipulação isso, é que eles estão pegando dados das suas tendências. É muito maior do que buscar ficar oferecendo coisas do que você já fez. O que importa é você criar um campo de inteligência que eles dominem, capaz de prever o que você pode vir a querer. O próprio Steve Jobs, fundador da Apple, disse que o segredo do gigantismo, o segredo dos novos tempos seriam poder oferecer produtos a você que você nunca necessitou e agora vai precisar usar como se sem eles a sua vida não tem mais sentido. E conseguiram fazer isso. Ou seja, havia uma tendência que eles buscam, entre aspas, adivinhar a partir das relações e dos dados que tem, para poder dizer: eu vou te oferecer isso e você vai comprar, porque vai acreditar que sem isso você não tem mais vida. Isso vai do telefone a ter uma página no Facebook.
Doutor, Pois não. nós estamos aqui estourando o tempo e tem mais uma questão. Quando está gostoso, passa rápido. Passa rápido, né? E tem mais uma questão aqui, da Carolina Maia, e eu iria propor dela ser a nossa última, nós encerrarmos a noite com a resposta, e aí temos um próximo encontro no mês que vem, com mais questões, mais possibilidades de resposta. Bom, ela diz assim: penso que poucas pessoas se questionam que há um sujeito por trás das mídias digitais. Elas não atuam por si só. Que tal refletirmos a forma como estamos utilizando as novas tecnologias, sem demonizá-las, tampouco nos colocarmos na condição de vítimas de uma invenção humana? O que o senhor tem a dizer, doutor? Mais uma vez agradeço a Carolina, a pergunta é muito boa. Volto a repetir, eu não sou nostálgico passadista de dizer vamos voltar a um tempo idílico no passado, quando o mundo era uma maravilha. O mundo nunca foi uma maravilha. Esse tempo idílico nunca existiu, né? Acredito até que no meio de tantos infernos do mundo, o mundo está melhor do que era, né? E sou das pessoas que admiram esses feitos da inventividade e da capacidade psíquica humana, e a internet é um deles, né? Porque nós ainda estamos engatinhando no sentido de ver possibilidades para o que essa revolução ainda vai levar daqui a 10, 15, 20 anos, né? Então eu sou um entusiasta, gosto de aprender, de ver, estamos aqui falando para pessoas presenciais e falando para não sei quantas pessoas aí através dessa transmissão ao vivo, não é? Agora, quando você está inserido, o universo psíquico está inserido num campo cultural, Camilo, a gente, para pegar uma analogia para a Carolina ter aí para a consideração dela, o Einstein dizia uma frase que quando nós alcançamos determinada ideia, não há volta. Você atinge determinado paradigma de ideia, o psiquismo humano, ele não volta como se ele não tivesse sido tocado por aquilo. Ou seja, nós estamos num campo cultural e de subjetivação onde isso está presente, coisa que não existia antes, né? Então não cabem ideias do tipo, quem sabe um dia isso voltará a ser como antes. Essas coisas vieram para ficar, elas vão se modificar, mas não vai haver retorno ao que era antes, né? Acho que infelizmente isso não é possível, né? Então nós temos tarefas de pensar estar num mundo onde você é posto de frente com imagens e dimensões que você não fazia ideia. Você é capaz de ver ao vivo uma transmissão de algo que está acontecendo em Vladivostok agora. Eu acho que nós estamos de frente a possibilidades informacionais e de dimensões de coisas que jamais tivemos, pelos conteúdos que estamos, e eu acho que isso também está fazendo água e trazendo sofrimento, que grande parte das pessoas está se sentindo desamparada frente a um mundo gigante de coisas e de dimensões que ela não consegue controlar e que ela sente que não consegue enfrentar. Entendem? Eu acho que esse universo da internet, com a revolução da comunicação e o nível de conteúdos que isso permite o tempo todo está se passando, as pessoas estão de frente a um mundo de possibilidades que as assusta e que faz com que elas se sintam pequenas, no sentido de capacitadas a intervir num universo tão grande de coisas. E, no entanto, essa própria revolução comunicacional também acena a elas com um incremento do seu protagonismo. Obviamente que esse incremento desse protagonismo, em grande medida, é ilusório, né?
Você vai precisar ter toda uma história para ter realmente um incremento de protagonismo, mesmo nas redes sociais, mesmo no mundo da internet. Não é porque você abrir uma página no Facebook que o mundo inteiro vai te ouvir. Você vai precisar ter ouvintes que influenciam outros ouvintes, redes que vão aumentando, né? Mesmo aí você precisa ter uma história, não é? Mas isso acena com isso. Então nós temos hoje aquela típica figura, que é o estandarte da hipocrisia moderna, que passa muito por essas redes sociais, né? Ele é bonzinho, ele revolucionou o mundo, ele faz isso, aquilo e aquilo outro, né? É a figura do cretino contemporâneo, né? É o revolucionário de Facebook. Ele muda o mundo, ele faz o mundo e etc. Na hora que apareceu o primeiro tiro, ele sai correndo e vai para lá da cama. E vai gritar para a mãe: mãe, onde é que está meu todinho e meus sucrilhos? Né? Porque esses elementos, né, Calil, eles não pedem coragem de você. Agora, você na vida real, tanto nas tuas amizades, inimizades ou nas tuas realizações, no que você constrói, você precisa se colocar e ter coragem. No Facebook você não precisa ter coragem. Na vida real você precisa ter. Para amar você precisa ter coragem. Para criar coisas você precisa ter coragem. Para ter realizações, fazer realizações, você precisa ter postura, precisa ter coragem e precisa ter consistência, porque as coisas não se dão da noite para o dia, né? Eu gostaria de recomendar também para a Carolina, e agradecer mais, e a vocês também que estão dando o prazer da presença aqui. Falei da Netflix, tem uma série que me marcou muito na Netflix, que faz parte de um conjunto de 2 séries, gostaria de recomendar a vocês, chamada American Crime History, né? Que tem 2 séries separadas que contam 2 crimes ocorridos nos Estados Unidos. A primeira delas, que não é a que eu estou recomendando, que é ótima também, mas eu estou recomendando a outra, por causa do argumento que estou falando aqui. A primeira é do ator, o jogador de futebol, O.J. Simpson, que matou a esposa. Que vale a pena ver, uma belíssima série. Mas aqui me impactou, porque toca nessas questões dessa modernidade, das representações identitárias, dos falsos selfies. É a história de Andrew Cunanan. Cunanan foi o assassino do grande estilista italiano, radicado nos Estados Unidos, Gianni Versace. E mostra, Calil, a história de realizações de Versace e como ele criou algo e através de uma história se tornou o que é. E em paralelo, uma figura completamente sem consistência, que morria de inveja de Versace, não conseguia realizar nada e vivia da projeção de uma imagem falsa, que é Cunanan, né? Para ser abrigado por várias pessoas. E num diálogo, Versace que teve com ele, Versace diz: mas para você ser alguém, você precisa realizar algo. Cunanan nunca entendeu isso. Cunanan só queria canibalizar o algo alheio, né? Uma patologia muito grave, e nunca conseguiu criar nada, só vivendo dentro dessa dinâmica da projeção de um falso self, se dizendo ele próprio isso ou aquilo, filho de quem, não sei quem, para poder impressionar a outros, para que esses outros lhe sustentassem. Não sei se alguém aqui viu essa série. Se não ver, veja, vale realmente a pena ver. Além de ser muitíssimo bem filmada, um roteiro ótimo, vale a pena ver. E vai mostrando a figura da patologia daquele homem, que não podia dar em outra coisa. O nível de inveja que ele tem de Versace vai levá-lo, em 1997, a matar Versace na frente da mansão de Versace, em Miami Beach, nos Estados Unidos.
E a figura dele sempre desprezada e a Adversace sempre amada. Isso ele não suportava. A Adversace era amada porque havia uma consistência de verdade dada pelas realizações de Versace. Cunanan nunca acreditou poder ter que realizar nada. Para ele, era o copia e cola do computador. Copia de alguém e cola. Era alguém que buscava canibalizar coisas de outro. Daí a sua mediocridade, daí a sua cretinice. Que, aliás, é uma figura caricata de tipos que hoje vemos as pecas do mundo. Queria agradecer muito a vocês, viu? Prazer estar com vocês. Obrigado. Até o nosso todos. próximo seminário. Obrigado, doutor. Prazer estar com o senhor aqui sempre. Obrigado a todos que participaram presencialmente, pessoal que nos acompanhou aqui online também. Até o próximo seminário.